Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chá de Consciência. O nosso tema de hoje é interessante, hein, Matheus? Ah, É é? Qual que é? interessante pra caramba. Como utilizar a magia para ter relacionamentos mais prazerosos. Uau! Gostou? Magia! Adoro magia! Adoro, adoro, adoro. E tem pessoas Bom, que eu sou... amam magia, né? E é É. sempre gostoso E eu falar de acho que vai magia no modo ser... consciencial. É isso aí, porque é exatamente sobre essa perspectiva que a gente vai falar, o que a magia tem a ver com a expansão da consciência e, e como a gente usa isso em todos os relacionamentos da nossa vida. Olha, Todos, vou te profissional, dizer que já daria para a social. gente falar horas só com isso. É 1 hora, já vou te avisar, tá? Você não se Não se embala aí. empolgue, não se Não se empolgue. empolga, a gente pode até depois tomar outro chá com o mesmo assunto, mas não se Beleza. empolga, que nós temos 1 hora para conversar sobre o assunto. E assim, para quem já acompanha a gente, sabe que a gente faz o Desmistificando a Espiritualidade ao final, né? É o nosso último tema, mas eu acredito que a gente vai desmistificar tanta coisa ao longo desse aí que talvez nem caiba, mas vamos ver E como é que é fora essa. que, e fora que o interessante vai ser colocar isso no mundo corporativo, né? Ah, então, por isso que eu falei em todos os nossos relacionamentos, e eu vou te falar que eu escolhi esse tema exatamente por uma situação que aconteceu comigo esta semana, Hum, na minha vida profissional, e eu falei, é isso, nós vamos falar sobre isso, tá muito bom. resolvido. Isso foi, acho que quarta-feira, e eu já estava com esse assunto na minha cabeça. Vou me Muito bom. apresentar, né? Porque a gente chegou aqui, Que pode ter gente educado, né? nova. Ser educado, eu sou Vivian Meire Sueiro e eu estou com Matheus Alex Sáfia. Isso aí. Muito bem-vindo todos vocês. Adoro fazer esse chá de consciência. E parabéns por estar aqui. Gratidão por estar aqui. Você, Memphis, e você que também está aqui, né? Nosso ouvinte. Enfim. E é muito louco falar de magia e consciência, né? Magia e vida. Antes de colocar magia nos relacionamentos, eu acho que já é legal falar sobre a magia no sentido da vida. Porque consciência para mim é vida. Tá? Uhum. Se a gente não tem consciência, a gente não tem vida. E uma vida sem consciência não há vida. É simplesmente um aprisionamento. E a magia tem Ó, muito a ver com isso, né? tem muito a ver com isso. E eu vou te contar a história que aconteceu essa semana, para a gente ter o nosso ponto de partida, tá? Tá bom. Bom, uma amiga minha me pediu Enquanto, para enquanto, só, ser. só, desculpa te falar. Enquanto você fala, eu vou experimentar, eu vou comendo minha bolachinha da Ah, Baileys. Bom? tá com patrocínio agora? Eu não sabia que o nosso chá estava patrocinado. Olha, faltou, eu também participo, eu sou patrocinadora, eu também quero, tá bom? Pô, bolachinha já é gostoso, de Baileys, ai, ai, ai. Mas eu também estou com o meu chá aqui, com o meu Tá manjericão bom. da minha horta pessoal, Oh, então tá tudo delícia! bem. Bom, uma amiga do trabalho me pediu, né, me convidou para ser mentora na questão de liderança, né? Ok. Eu tenho já muitos anos, né, na organização que eu trabalho e a gente sempre tem ações de fomentar, né, a liderança, o papel da liderança, que é super legal. E aí ela é mais novinha, e aí a gente estava num treinamento e a pessoa que estava conduzindo o treinamento falou da importância de você ter um mentor e para te ajudar e a conversar, né? E aí a gente começou, fez uma primeira sessão, né? Um primeiro bate-papo, acho que não é nem uma sessão, né? E aí ela estava
ela estava falando que ela está no projeto e tal, e que às vezes ela tinha dificuldade na condução de algumas reuniões, que o assunto ficava muito truncado, que era desgastante, que ao final não chegava no objetivo e que ela estava tentando lidar com isso, né? E aí eu usei uma frase que a gente usa muito aqui, né? Que é: se está difícil, está errado, né? E aí a gente pegou e fez uma reflexão sobre qual é o propósito, e que se houvesse um alinhamento de propósito naquela reunião, e eu sabia que era possível, né? Porque todos ali estavam com um objetivo em comum, que esse alinhamento de propósito podia trazer mais facilidade para aquela relação. Essa foi a nossa primeira conversa. Aí, na nossa segunda conversa, ela veio super empolgada, e ela falou o seguinte, ela falou assim: olha, Vi, funcionou super legal, eu fiz o exercício sobre o propósito, né? E aí eu fui para a reunião, e a hora que truncou o assunto, eu fiquei pensando, voltando para mim internamente no meu propósito, no meu objetivo daquela reunião, e eu consegui mudar a forma com que eu estava levando o assunto, e aí encaixou e ficou tudo mais fácil, parecia magia. E aí, a hora que ela falou essa frase, eu falei assim: não, não parecia, é magia, né? E aí eu falei para ela assim: é magia porque você mexeu na sua energia, você conseguiu, na forma de conduzir, mexer na energia. Ela falou: nossa, e a reunião fluiu, a gente conseguiu chegar onde a gente precisava chegar, e terminou com uma sensação muito gostosa, De missão porque cumprida. de missão cumprida, e também de leveza, porque ela falou: antes eu saía dessas reuniões assim, pesada e Pensa, né? tal, né? Tensa, e com essa frustração de não ter conseguido agir assim dessa forma. Então, assim, Matheus, a hora que ela falou assim, parecia magia, foi a hora que eu escolhi o nosso tema de hoje, tá? Show. Aí assim, o que eu queria de você primeiro, tá? Hum, Falar assim, magia. O que é magia para a gente, né? tá. Porque, assim, magia é feitiço, é jogar feitiço nas pessoas, o que é magia, né? Para a gente poder ter esse ponto de partida para falar, a partir dessa definição, falar o como a gente usa a magia, né, como uma ferramenta, não sei se eu posso descrever dessa forma, Ok. como expansão da consciência. Show. Eu amo magia. Inclusive, antes de falar sobre a questão de magia, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive essa semana com este assunto. Não, a gente, vou te falar, você tem Muito certeza conectado, que muito você conectado. está na Inglaterra, que você não está aqui pertinho de mim, porque a gente tem umas coisas tão, né? Isso é magia. Isso é magia, it's a Magia. kind of magic. Ah, que legal. Eu sempre venho tentando entender qual o modo como eu consigo manifestar a minha essência de uma maneira mais límpida, mais clara. E eu acredito que a base da expansão da consciência é isso, né? Ela surge com o objetivo de fazer com que nós consigamos manifestar quem nós somos de uma maneira mais clara, de uma maneira que a gente viva realmente a liberdade, felicidade e plenitude como estado natural. E essa semana eu estava pensando em todos os projetos que a gente tem, em tudo que a gente faz, na linguagem, e aí me veio, eu acordei com a sensação, eu falei assim, magia, magia, magia da consciência, magia da consciência, magia da consciência, e vinha essa coisa dentro de mim, assim, e eu falei assim, é isso, eu vou falar de magia mesmo, não tô nem aí, e é magia, é magia. E Não aí, acredito, gente do céu. e aí eu falei, meu, eu fiquei uns 2 dias, assim, pensando nisso, sabe? Eu até comentei com a Cíntia, eu acredito que na sexta-feira, reunião que a gente teve na comunidade, mesma coisa apareceu magia, você não tava, né?
E aí eu falei sobre essa coisa da magia e tal. E por quê? Porque a magia ela tem tudo a ver com a vida. Né? Primeiro, o que é magia na nossa concepção? Ou vou dizer assim, né? Na minha concepção e na concepção consciencial, né? De expansão de consciência. Magia é manipulação de energia. Ponto. Você manipulou energia, você fez magia. Como que nós manipulamos energia todos os dias? Nós fazemos comida. Nós estamos manipulando energia. Porque eu pego o sabor de um alimento, misturo com outro alimento e eu dou um terceiro sabor. Isso é magia. Eu me comunico com alguém. O que eu estou fazendo com você agora, amigo, é magia. Eu estou pegando um conceito, uma energia que tem dentro de mim, uma percepção. Através da fala, eu estou manipulando ela, estou falando para você, e isso é magia. Né? Então, é você manipular energia. Na hora que eu vou lá e eu faço um carinho em alguém, é magia. Na hora que eu me relaciono com qualquer pessoa, em qualquer situação, eu estou manipulando, eu estou fazendo magia. Na hora que eu passo um conceito meu para alguém, eu estou fazendo magia. Né? Então, a magia é o ato de nós manipularmos energia, não importa qual energia seja. Eu sei que, de um lado, existem pessoas que manipularam a energia de maneira errada, de maneira ruim, e acabaram até se apropriando desse nome. Eu fiz magia mesmo, né? E aí ficou, para algumas pessoas, esse teor de que magia é alguma coisa ruim. Por outro lado, existem as pessoas que realmente entendem desse processo e manipula esta energia consciencialmente e que sabe que faz um bem danado. Né? Então, é tudo a questão de qual é a base que você tem. E a base é o quê? É aquilo que está dentro de você. Essa semana eu passei por uma experiência de confronto no trabalho, e aí me veio assim uma raiva, uma coisa muito grande dentro de mim, e eu queria fazer com que aquela pessoa ela entendesse que o comportamento que ela teve não foi bom, não foi legal. E aí do outro lado, eu ficava pensando, mas Matheus, precisa ser assim? Precisa ser desse jeito? Mas pensa, aconteceu com você a situação. Você infringiu a lei primeiro. Foi você que não bateu, não passou o cartão no modo certo. E aí eu falei, caramba, né? E eu comecei a buscar isso dentro de mim, trabalhar isso. E aí eu percebi que a maneira como eu poderia fazer aquela magia, aquela experiência, porque criar uma experiência é fazer magia. Então, aquela experiência eu poderia ter criado ela a partir de dor, a partir de sofrimento, e dentro desta busca consciencial, utilizando os recursos aí da linguagem, sabe? Eu fui lá atrás e eu percebi que a minha dor ali naquele momento era uma dor vinda da minha infância, de relações com meu pai e com a minha mãe. Olha que louco isso. Por quê? Porque meu pai e minha mãe tinham aquela posição de lei, porque os nossos pais são a nossa lei no começo, né? Eles que Uhum. ditam a nossa lei. E eu fui muito castigado na minha infância, porque eu fugia muito da lei, eu fugia muito das regras, né? Bagunceiro. Bagunceiro, exatamente. E por quê? Porque para mim tinha que ter um porquê as coisas. Não era simplesmente é assim porque pronto, faz o que eu faço, mas não faço. Não, faz o que eu falo, mas não faço o que eu Mando, mas não faço, faz o que eu faço. né? Tipo, é assim porque eu sou seu pai, é assim porque eu sou sua mãe, você tem que obedecer e pronto, acabou. Isso para mim nunca caiu, sabe? Eu não engolia isso. Não Para mim, encaixava. tudo tinha que ter um porquê, tudo tinha que ter um propósito. Tanto que hoje eu trato assim o meu filho. Né? Eu falo, quando eu vou falar alguma coisa para ele, eu falo, filho, você quer entender o porquê o papai está fazendo isso? E aí ele olha, na primeira vez ele falou não. Eu falei assim, mas eu vou te explicar. Mesmo assim. Mesmo assim eu vou te explicar. Na segunda vez ele já passou a perguntar, por quê, papai? E aí eu fui lá, filho, por causa disso, papai pensa assim, a razão é essa, a energia acontece desse jeito, as pessoas agem dessa maneira, tem pessoas que vão agir desse jeito, tem pessoas que vão agir desse outro, o papai pensa assim. E você tem que entender qual é a sua posição, você escolhe. E ele fala assim, tá bom. E ele faz a escolha dele, eu não mando nada nele, entende? Eu Uhum. não falo, você tem que agir assim porque assim é o correto. Não, eu falo, ó, tem pessoas que agem desse jeito, tem pessoas que agem desse. O papai age desse, escolhe. Isso daqui gera isso, esse gera isso, e do papai gera isso. Faz a sua escolha, entende? E ele toma a escolha dele. E hoje ele tem Uhum. 8 anos de idade. Eu sempre tratei ele assim. Isso é o quê? É manipulação de energia. E aí eu percebo que lá atrás
a base que eu estava carregando dentro de mim era uma base de dor, era uma base de sofrimento. E aí, quando eu trouxe isso para a minha consciência, que eu utilizei os recursos que a linguagem traz para poder identificar isso, eu falei, nossa, olha, eu estou querendo infringir a lei, ainda na tentativa do entendimento. E por que que eu queria fazer aquilo? Porque na explicação, no treinamento que eles deram, não ficou claro por que tinha que fazer aquilo. Aham, Então, a entendi. minha indignação interna era, não tem clareza Você não sobre tem a isso, base. não tem clareza, então eu vou fazer do meu jeito. Entende? Putz, Matheus, isso acontece muito nas organizações, não? Muito. Eu vou até falar uma frase, eu vou cortar um pouquinho, mas eu Bora acho lá. muito legal, porque tanto trazendo esse exemplo da sua infância, como a situação que você vai continuar contando, que a gente falou num encontro recente interno nosso, a função da lei e da justiça, que é manter a evolução natural e organizada. A função da lei e da justiça é essa. Então, assim, quando a gente sabe, né? Por isso que a lei ela tem que ter motivos, né? Por isso que ela tem que ter uma base, por isso que ela tem que ter uma exposição de motivos, por isso que ela tem que ter uma referência, Sim. porque senão ela não cumpre essa função de manter a evolução natural e organizada. Manda bala. É isso aí. Olha que interessante você colocar. Isso tudo traz o quê? Clareza. A lei tem que ser Clareza. clara, né? E Sim. para mim ali ela não foi clara. E tanto que eu poderia ter utilizando isso como uma desculpa, né? Só que do tipo, eu não entendi o inglês direito, né? Eu Uhum. não estava prestando atenção, enfim. Só que tanto eu quanto a minha esposa fez o curso. Fez Uhum. a introdução e os dois trabalham na mesma empresa. E ela fala muito bem, entende muito bem. E ela também Uhum. não tinha entendido isso, entende? Entendi. Então, a percepção não foi só minha. A percepção teve uma outra pessoa que olhou e falou assim, meu, também não tinha entendido. E a gente achava que passar o crachá para poder entrar e sair da empresa era uma questão do quê? De Covid. Por quê? Porque tinha que ficar todo mundo lá, 2 metros de distância, aí um passa o crachá, abre a porta e sai. Aí outro vai, passa o crachá, passa a porta e sai. E aí eu falei, meu, eu sou casado com ela. Não tem 2 metros de distância entre nós. Acabou. Então ela passava e eu passava na bota. Entendeu? Eu falei assim, pra que eu vou passar crachá? E às vezes acontecia isso com ela. Tanto que quando nós fomos chamados, eles mostraram, eles falaram assim, tá vendo? Tem aqui. Nos dias que você passou, ela não passou. Nos dias que ela passou, você não passou. Vocês passavam um só e passavam Passava os um só. dois. E por quê? Porque era a percepção justamente do quê? A má informação, a má comunicação não tem uma base, não tem um porquê. O entendimento que eu tinha era um, e o entendimento deles, a real função era outra. Era para questão de incêndio, era questão de controle, quem estava no prédio, quem não estava, né, para saber se a pessoa realmente teve algum problema lá ou não. Eles estavam, o passar do crachá era para entender se você está bem ou Ou não. não. Acabou. Entende? Então era uma outra visão, mas eles não passaram isso de uma maneira clara, entende? Na hora que eles me passam isso, essa informação, eu falo assim, pô, desculpa, completamente negligenciado. Nossa, foi negligência minha. Com certeza eu vou passar todos os dias. Por quê? Porque eu tenho clareza sobre a lei agora, entende? Qual é a base dela, compreende? Então, se encaixa, eu me encaixo dentro dela. Há uma necessidade de eu cumpri-la. E aí, e magia é o quê? É justamente a comunicação. É quando eu me comunico de uma maneira correta, eu consigo criar um entendimento claro para outra pessoa e eu crio uma experiência boa. Então a magia saiu boa, a magia saiu gostosa. Quando essa comunicação não acontece de uma maneira clara, e aí não acontece clara de quem está criando ela, né, e automaticamente não está sendo passada com Quem clareza está para quem está recebendo. entendendo, para quem está recebendo, a experiência se torna truncada. Então sai uma magia ruim. E aí, quantas magias nós temos, boas e ruins, criadas diariamente? E esta magia do que é a vida, do que é a manipulação de energia, que aí utiliza os 4 elementos básicos, que é desta dimensão, né? Água, fogo, terra e ar. Marita. E aí tem milhares de outros elementos que dá para você utilizar, mas essa é a base da magia. E tudo é movimento a partir disso. Os nossos corpos são feitos a partir dessa frequência.
Então, o nosso Uhum. corpo físico é elemento terra, nosso corpo emocional é elemento água, nosso corpo mental é elemento ar, e o nosso corpo astral, nosso corpo espiritual, nosso Fogo. corpo astral é o elemento fogo. Né? Então, nós temos 4 elementos básicos para poder manifestar a nossa essência dentro dessa dimensão. E a manipulação desses elementos é magia. Então, no momento que eu movimento o meu corpo e falo, eu estou fazendo magia. Na hora que eu ouço e eu estou assimilando isso, eu estou fazendo magia. Na hora que eu estou utilizando o meu emocional para poder fazer um gesto, é magia. No momento que eu penso e utilizo e sinto ao mesmo tempo, eu estou fazendo magia. Então, é manipulação de energia. Né? E nós somos essa energia primeiramente. E aí essa energia, quando ela acontece interna, de uma maneira consciente, e o que é consciente? É eu ter clareza sobre aquilo que eu estou sentindo em todos os meus corpos, em cada camada dele, eu consigo ter uma experiência mais prazerosa, mais gostosa. Né? Só que, muitas das vezes, nós temos os influenciadores. E esses influenciadores, um deles nós chamamos de mememê. Que é o que é mememê, A né? gente até comentou aqui, mas Já. eu acho super legal. Então, Mediocridade, vamos lá, fala aí. Qual que são os mememês? mediocridade, melindre e mendiguez. Que são comandados pelo medo. Medo. Então, nós temos aí o mimimi. E que é uma sátira mesmo, é uma brincadeira do que quando a gente fala que a pessoa está de Mimimi. mimimi. Né? A pessoa está de mimimi, a pessoa está de melindre, a pessoa está de vitimismo. Né? E o vitimismo é uma das partes disso, que é o melindre. Melindre. Então, quando nós estamos sob o efeito desse influenciador externo, que é o mimimi, nós acabamos não manifestando, não manipulando os nossos elementos, os nossos corpos de uma maneira clara, de uma maneira límpida. E aí, com isso, nós criamos experiências nocivas, porque a magia que está interna está bagunçada. E na hora que eu emito isso, a outra pessoa vai receber essa energia também bagunçada e vai acabar tendo uma experiência ruim, nociva, dolorida. Né? E então, a magia é o ato de nós manifestarmos toda essa energia que nós somos, que nós somos ou que somos nós, né? Ô, Matheus, só mata uma curiosidade. Depois que você entendeu a função da regra, da lei e passou a aplicar, isso mudou o seu relacionamento com a pessoa? Eliminou o confronto? Então, aí olha que interessante, né? Pelo fato de eu saber da lei, ainda não, tá? Mudou o meu comportamento em relação a Ok. como eu agi. Bom, o fato de eu utilizar as ferramentas que a gente utiliza para identificar qual que era o conflito que tinha dentro de mim, porque o Sim. que a gente entende dentro da expansão da consciência? De que tudo aquilo que acontece comigo ou para comigo é proveniente a uma fagulha de energia que tem em mim. Tá aqui. Está dentro de mim. Brilhou ali e a outra pessoa brilhou também a mesma energia e alguns dá Deu match. choque, né? Deu E aí match. pode ser um match ruim ou pode ser um match bom, né? Que a magia é boa e a magia é ruim. E o interessante é que esta pessoa que era o segurança, que foi super agressivo ao falar para mim o que eu tinha que fazer, né? Todas as vezes que eu passava por ele, eu dava bom dia e ele me ignorava, completamente rude, assim, sabe? Tipo, só olhava assim, ainda com uma cara, tipo, quem é você, sabe? Uhum. E todos os dias, eu sou eu, né? Então, eu cumprimento todo mundo mesmo, não tô nem aí. Corresponde ou não, tô lá cumprimentando. E todo dia fazendo isso. E naquele dia, meu, deu aquele pau, tal. E aí, essa busca de entender qual que era o conflito que estava dentro de mim, que era justamente a questão do castigos das relações que eu tive com os meus pais lá atrás, eu falei assim, pô, eu estou querendo trazer e transferir essa dor que eu senti, que os meus pais fizeram eu sentir, e eu estou querendo transmitir isso para as pessoas. Como? Infringindo as leis. Sejam elas pequenas ou sejam elas grandes. Ok? Então, pode ser uma lei, por exemplo, da própria casa que você mora. Então, uma lei de respeito. Então, você está lá, o seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, ou seu irmão, ou sua mãe, ou seu pai estão dormindo. Né? E qual que é a lei de respeito natural? Pô, não faça barulho. Silêncio. Respeite. Né?
E aí, de repente, ali, eu faço um barulho, eu piso duro, bato uma porta. Ai, foi sem querer. Entende? Mas vai acontecendo. Por quê? Porque não existe o cuidado com aquilo. Eu não estou respeitando a lei. Então, não estou dando atenção a ela. E aí, se eu não estou dando atenção, a probabilidade de eu ir contra ela é muito alta. Ok? E aí, então, na hora que eu entendi isso dentro de mim, eu falei assim, putz, eu estou querendo transferir isso, aquela pessoa, ela não tem, o segurança ele não tem problema comigo. Eu tenho que entender que ele é a lei. Ele é a justiça. Ele é a justiça, exatamente. Ele não é, para garantir a aplicação da lei. Exatamente. Eu falei, ele é a justiça. E eu estou contra ele. Mesmo que eu não tivesse ali. Mas como eu estava carregando uma dor contra a justiça lá atrás, baseada nas leis dos meus pais, eu estava carregando essa dor. Então, todas as vezes que alguém que manifesta a energia da justiça, ele vai olhar para mim com uma cara de: quem é você? Te conheço? Bem, durante muito tempo na minha adolescência, na minha vida lá vem o inteira, eu posso dizer. transgressor. Lá vem o transgressor. A minha vida inteira, na verdade, eu sempre conheci muitos advogados, muitos. Eu posso calcular assim, tipo, a cada 10 pessoas que eu conhecia, 4, 5 eram advogados. Era uma coisa assim, muito louca, muito louca. E eu falava assim, caraca, velho. E na minha adolescência, eu tinha pavor de advogado, pavor. Falava que era advogado, eu fechava a cara e falava assim, tá bom, tchau. Acabou nosso assunto agora. A pessoa podia ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu simplesmente acabava o assunto, não queria mais saber, não falava mais com a pessoa e ia embora. Acabou. Ainda bem que quando você me conheceu, você já tinha esperado isso, senão esse momento não existiria. Exatamente. Não, hoje, as minhas amizades, eu tenho pelo menos umas 4, 5 advogadas. Sabe? E é isso. E aí eu tinha essa coisa com o advogado. E primeiro, porque a minha experiência também com o advogado, com um dos advogados, eu vendia na época, eu vendia Barça Planeta. Já ouviu falar na Barça? A Barça, meu pai tinha aquela enciclopédia gigante vermelha lá. Eu vendia muita Barça. E aí, eu fui oferecer para alguns advogados, e eles foram completamente grossos comigo, assim, sabe? E eu já peguei uma birra logo de cara. E é lógico que tudo isso eu estava ligado ao quê? A essa energia lá de trás com os meus pais. Que eu fui perceber 20 anos depois. Eu falo assim, putz, olha que louco. Eu já ia contra lá aquela energia da justiça, porque meus pais tentavam fazer a justiça deles baseada numa lei deles. E que eu não entendia a lei deles. E aí, essa energia eu vou carregando dentro de mim. Hoje, quando eu olho para uma situação dessa e as pessoas que manifestam a justiça, que representam a lei, olham para mim sem nem me conhecer e fecham a cara, é porque alguma coisa contra a justiça está dentro de mim. Entendi. E aí eu falei, opa, calma aí, eu preciso mudar isso dentro de mim. Eu não estou contra a justiça, eu não estou contra a lei. Eu estou contra a falta de comunicação clara sobre a lei e a justiça. A falta de transparência, de clareza. Exatamente, de entendimento. E aí eu falei, ponto, mudei a perspectiva sobre a minha relação com a lei e a justiça. Ontem, passando no trabalho, ele estava subindo a escada, eu estava descendo, bom dia. Eu, good morning. Ele, good morning, how are you? Eu, tipo, com um sorriso. Oi! Eu olhei assim na cara dele e falei assim, oh, I'm very good. Ele, oh, ok. Oh, have a good day. Caraca, Matheus. Isso é magia. Isso é magia. Essa história é para contar magia. E a manipulação de magia, eu não precisei manipular a magia dele para ele. Dele. É muito legal a magia. Gente, tá aí. Porque a magia, eu fui da magia mesmo, da magia celta, eu já estudei isso, já trabalhei com isso há muito tempo, né? E eu percebi, assim, não só a magia celta, como diversos tipos de magia passaram na minha vida. Ou eu passei na vida delas, né? Eu acho que sim, né? Acho que a história delas não depende muito de você. Exatamente. Ou depende, hein? Ou sim, O passado aí, não, mas o futuro talvez. Não é?
E aí eu percebia, assim, que a ideia que as pessoas têm sobre magia por trás é eu preciso manipular alguma coisa para que eu possa modificar alguma coisa externa, né? Então eu preciso conquistar algo. Então eu preciso, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de um emprego tal, eu quero ficar com tal pessoa, eu preciso ter aí uma facilidade nessa área, eu preciso de repente burlar a lei dentro daquele sentido, eu preciso que seja aprovado um contratinho aqui, uma coisa ali, enfim. E as pessoas manipulavam energia no sentido de eu preciso manipular aqui, externo, para que eu possa conquistar, mudar um estado externo de alguma outra coisa. Uhum. E aí, com o passar do tempo, e principalmente com essa coisa de entrar muito no estudo sobre expansão da consciência, eu Expansão percebi da que não, consciência. que a manipulação da energia não é externa. Ela pode vir a ser externa, mas nunca com o intuito externo, sempre com o intuito interno. Eu manipulo a energia para mudar algo interno em mim. Na hora que eu mudo esse estado interno em mim, e aí o estado, mudar o estado, algumas pessoas entram colocam isso como eu preciso me melhorar, né? Eu me melhoro para que eu possa chegar. Voltamos a esse ponto. E não é isso também. E não é isso. Não é. Que é, eu manipulo essa energia externa ou interna para que eu possa eliminar aquilo que nós chamamos de influenciadores, que está impedindo que eu manifeste a minha essência. Porque a minha essência natural, consciencial, está em congruência natural com a vida. A sua também, e é de todo mundo. O que nos impede de ter bons relacionamentos, de ter sucesso, de ter conquistas financeiras, conquistas de viagens, conquistas prazerosas, conquistas em qualquer nível dela, em qualquer nível de prazer, é a incongruência com o fluxo natural da vida. Então, e o que impede essa incongruência? Não, o que cria essa Que incongruência? cria. Uhum. É justamente os influenciadores. Como eles estão instaurados em mim. E aí é justamente eu tirar esses influenciadores do meu campo de informação. Conforme eu vou tirando eles, eu vou tendo clareza sobre qual é a minha essência. Como que eu manifesto, como que eu vivo, como que eu sou. E aí, com isso, eu começo a criar congruência com a vida e com as pessoas. E olha que interessante. Se existe alguém no universo, na vida, que eu não seja empático a ela, eu estou com um problema de congruência com a vida. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu tenho que estar em congruência com todo o universo. Porque o universo é natural, a vida é natural. Então, se eu estou em congruência com a pessoa, é porque alguma coisa que a pessoa está vibrando está me machucando, porque eu também tenho aquilo dentro de mim. E aí os dois lados estão vibrando essa energia, entende? E aí é importante a gente olhar e falar assim, opa, calma aí, como que eu lido com isso? Como que eu olho para mim e modifico isso? Eu vejo os influenciadores como véus, sabe? Muito, E concordo. aí eu falo, assim, eu falo não, tipo, internamente eu considero que a gente precisa desvendar, né? Esses influenciadores e entender. Só que assim, é necessária uma disciplina para você fazer isso que você está falando, né? Já faz um tempo que frases do tipo: eu odeio tal coisa, eu odeio tal alimento, eu odeio tal pessoa, que tipo assim, não cabe mais na minha vida, sabe? Sim. E eu acho que muito por causa disso, porque dessa compreensão, fala assim, odiar alguém, né? Odiar alguma coisa, antes de manifestar esse sentimento, essa situação, eu preciso ver o que tem naquilo, o que tem naquela pessoa, o que tem naquele alimento que me causa dor ao ponto de eu pegar e manifestar ódio. Né? Qual é o ponto de referência? Porque Qual nós é? carregamos esse ponto de referência. É simples. E aí percebe que, pegando o exemplo, né, da história que aconteceu comigo e com segurança, no momento em que eu passo a não mais vibrar aquela energia, ele passa a não mais enxergar aquilo.
E ele passa a E enxergar um aí, outro ponto em mim. E esse outro ponto que ele enxergou em mim foi um ponto de harmonia. Um ponto que ele olhou e ele achou bonito. Tanto que ele sorriu para mim, me deu bom dia. Oi, aí, como que está o seu dia? Está tudo bem? Está tudo bem. E você? Ele, está tudo bem, grato. Né? Então, existe ali um compartilhar de um momento, entende? De uhum, uma ocupação com o outro, diferente do momento anterior. E aí, para alguns céticos, né, a pessoa pode falar assim: ah, mas isso aconteceu porque, de repente, você foi lá e, como chamaram a sua atenção, você reclamou do comportamento dele, falaram com ele e tentou mudar o comportamento dele. Pode ser também. E se foi por causa disso, é mérito dele. Por quê? Porque ele percebeu, ele recebeu uma mensagem, vamos imaginar que tenha sido isso. recebeu Então, uma ele recebeu um informação. feedback sobre o comportamento dele e ele parou e refletiu e falou: pô, eu posso melhorar. A minha maneira de expressar quem eu sou. Eu posso melhorar a minha experiência que eu estou criando. Né? Eu posso mostrar para as pessoas quem eu sou de verdade. Eu não preciso ser rude. Então ele vai lá e muda a experiência dele. O Pô, resultado mudou de qualquer mudou de forma, alguma né? maneira. Agora, É. ele poderia estar resistente dentro daquilo e falar assim: ah, meu, não Continuar vou fazendo mudar a minha mesma vida por causa coisa. de um moleque, entende? Que foi contra a lei, eu estou na minha posição, estou certo, está arrogante, entende? Manter a arrogância dele, a superioridade, e falar assim: ah, não estou nem aí. Ele poderia viver. São escolhas, entende? E é uma Uhum. coisa muito louca isso, de qual é a base que a gente vai se utilizar, porque quando a gente escolhe a posição da arrogância, é muito ferrado. Porque a gente se coloca na posição de que tipo, eu sou o certo, eu estou certo, e acabou. Eu não tenho que pedir desculpa para ninguém, eu não fiz nada de errado. Só que existe uma questão que é assim, sempre existe alguma coisa de errado que a gente está fazendo. Entende? Sempre. Por quê? Porque se eu gerei um conflito com alguém, é porque alguma coisa eu fiz de errado. E se eu estou incapacitado de olhar para isso e pedir desculpa pelo mau comportamento que eu tive, seja em qual nível, cara, eu estou num nível de arrogância enorme. Entende? E se eu estou nesse nível de arrogância porque eu não consigo pedir desculpa para outra pessoa, cara, que consciência que eu estou me manifestando? Entende? E é muito louco, porque a mesma pessoa que tem a resistência em pedir desculpa, ela tem resistência em pedir ajuda. Porque está na mesma base. Entende? Porque e a pessoa não consegue observar que ela está num processo de que, pô, eu preciso entender que eu não estou agindo legal aqui. Ah, mas eu não vou mudar a forma como eu penso, a forma como eu ajo. Tá, mas a maneira como foi passado isso foi uma maneira que não foi legal. Ah, mas eu não vejo assim. Mas para observar. Por quê? Porque se gerou dor na outra pessoa, né? Como no caso do segurança. Pô, ele agiu de um jeito que gerou dor em mim. Entende? Porque foi, pô, meu, você precisava agir desse jeito? Você precisava gritar comigo? Quem você pensa que é? Entende? E aí é muito louco a referência, né? Porque eu falei assim, você pensa que você é quem? Você é meu pai? E aí falou, olha que louco, cara. Na Mas quem hora. falou que meu pai tem que gritar comigo? É. Entende? A Olha sua que louco. história falou, né? Foi A sua história a minha que história gritou, contou falou. aquilo. E aí eu falei, cara, e foi muito louco, porque na hora que eu falei isso para ele, bateu lá dentro de mim. Eu falei, opa, calma aí, não, mas nem meu pai tem que gritar comigo. Ninguém tem que gritar comigo. Entende? Por que eu tenho essa referência dentro de mim? Calma aí, deixa eu olhar para ela. Obviamente que, meu, eu estudo com expansão da consciência há 15 anos. Né? Para mim é fácil observar esses pontos, observar os Os detalhes, as gatilhos, né? palavras, os gatilhos que vão sendo utilizados e aprofundar e entrar. Tenho técnicas para isso, entende? Quem está começando agora, eu sei o quão é difícil. A pessoa não consegue perceber a resistência, ela sente a dor dentro dela, ela sente a resistência, mas ela não consegue identificar da onde vem, por que vem, como lidar com isso, entende? E a expansão da consciência traz esta clareza. Olha, existe um influenciador aqui, olha para ele. Se permita. E existe até um ditado popular que fala que uma mentira mal contada, uma mentira bem contada 1000 Mil vezes, vezes. ela se torna uma verdade. Né? E o que isso quer dizer? O que está por trás disso? De que, quando mesmo que nós não tenhamos a clareza sobre aquela informação, mas eu me coloco no estado de mudança, no estado de, pô, de observação da situação e falo assim, pô,
eu vou, então, modificar isso, mesmo que eu não entenda o quê, eu estou abrindo a possibilidade. Entende? E aí, conforme eu vou repetindo isso dentro de mim, aquela energia vai se instaurando dentro. Instaurando. E na hora que ela vai se instaurando dentro de mim, eu vou percebendo, falo assim, nossa, olha, é fácil. Hoje, para mim, é super fácil eu olhar e pedir desculpa para alguém. Falo assim, meu, ó, desculpa. Tá? Eu sei, eu olhei, eu fiz tal situação. Eu não estou falando o que eu fiz, mas o modo como eu fiz. Porque às vezes é o que eu fiz e às vezes é o modo como eu fiz. Então hoje para mim é fácil isso, mas eu sei que tem pessoas que não é fácil isso. Por quê? Porque existe um histórico, existe uma história por trás dela que não permite que ela faça isso. Entende? E isso tudo é o quê? É a magia da consciência, de olhar para dentro de si, de entender e falar assim, pô, o que está impedindo de eu manifestar quem eu sou? Entende? E aí criar uma experiência nova. Então, na hora que nós criamos esta capacidade, nós desenvolvemos isso, nós nos permitimos, nós expandimos ainda mais a nossa consciência. Quanto mais nós nos prendemos dentro dessa energia, menos a gente está para expansão, menos a gente está para abertura. Entende por quê? Todo influenciador, ele fecha. Isso é uma percepção que eu tenho sobre a expansão da consciência muito grande. Todas as vezes que nós estamos sob o efeito de influenciador, nós estamos fechados, enclausurados. No momento que nós nos libertamos e percebemos a influência desse influenciador, nós simplesmente abrimos. Que isso é a liberdade. Então, viver a liberdade, a felicidade e a plenitude como estado natural é viver sem influenciadores. Isso é o ponto principal da liberdade. Então, as pessoas às vezes falam assim, eu estou aprisionado na minha família, eu estou aprisionado no meu emprego, eu estou aprisionado nessa situação ou naquela condição e eu não consigo sair disso. Porque ou até em vícios, né? De cigarro, de bebida, de drogas, de sexo ou de comportamentos, Trabalho. porta de trabalho, de baladas, né? De religiosidade. Né? Então, existem diversos vícios. E o que é o vício? Nada mais é do que um enclausuramento. Então, eu estou fechado dentro dela. Eu não tenho a liberdade. A liberdade do quê? A liberdade de ser eu em essência. Então, se eu quero ser eu em essência, eu preciso me libertar de todos os vícios que eu tenho. E aí o vício não é meu. O vício foi adquirido ao longo da vida. Por que os vícios foram adquiridos ao longo da vida? Por causa das referências que nós tivemos. Começando pelo quê? Pelos registros de DNA dos nossos pais, que traz registros dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos ancestrais, antepassados. Antepassados e ancestrais, né? Então, todos esses registros, eles estão dentro de nós. Então, nós carregamos eles. É a nossa alma junto com todos esses registros, misturado com a própria dimensão que nós estamos, a época em que nós estamos vivendo, o modo como a tecnologia está sendo utilizada, porque a tecnologia é a espiritualidade. É um modo da gente materializar a espiritualidade, porque para mim, na percepção, o que é espiritualidade? Ela é simplesmente um líquido. E esse líquido, nós manipulamos ele para materializar a consciência. Tinha uma propaganda que falava, não é magia, é tecnologia, só que essa propaganda está errada, né? Porque se é tecnologia, é magia, né, Matheus? Exatamente. Aí onde está a questão, não é feitiço. Né? E o que é um feitiço? Né? O feitiço é o ato de fazer a manipulação da energia. Então, eu estou fazendo um feitiço, eu estou utilizando elementos para poder unir eles e fazer um feitiço. O feitiço ele tem que estar direcionado a alguma coisa externa. Ok? A magia, ela não tem direcionamento. Eu posso criar magia e viver a magia. Eu posso direcionar ela para mim, eu posso direcionar para o externo, eu posso direcionar para alguém, eu posso simplesmente criar um ambiente, uma experiência onde todas as pessoas mágica que é uma magia, entende? Então, a magia é o ato da gente interagir. Nós estamos fazendo magia. O ato de fazer feitiço é eu pegar esta magia e direcionar para alguém. Isso é um feitiço. Entende? Então, a percepção sobre o cada palavra representa faz total diferença na hora de nós vivermos. Entende? Então, quando as pessoas falam, você faz magia? Eu falo, sim, faço magia o tempo todo.
Você faz feitiço? Não, não faço feitiço. Não. Entende? Mas as pessoas não sabem. Se eu falar magia ou feitiço, as pessoas, para elas, é a mesma coisa. Entende? Aí você fala assim, pô, mas a pessoa, por exemplo, o cristão, fala, eu vou contra a magia, né? A magia é coisa do capeta, não é coisa de Deus. Pô, mas a pessoa acorda todos os dias, ela cozinha todos os dias, ela interage com os filhos, com o marido, com a esposa, né? Ela ama, ela faz sexo, tudo isso é magia, entende? Então a pessoa, ela faz magia na vida dela. Claro que não é uma magia nociva, né? E ela não pode dizer que assim, eu não faço feitiço. E mesmo assim, ela ainda está meio errônea nisso. Porque no momento que ela acende uma vela e ela pede para o santo É ajudar ela feitiço. a ajudar o filho dela, é um feitiço. Aí olha que louco, né? Já estou entrando No desmistificando a desmistificando. espiritualidade. Você tá. E aí eu vou aproveitar esse ponto, porque essa semana eu participei também sobre um painel num congresso, né? Sobre compliance, e a gente estava falando sobre inclusão e tal. E aí, falando sobre inclusão, a gente fala sobre os públicos minorizados, né? Que às vezes eles são, em quantidade, eles são tem um alto, muitas pessoas, então, por exemplo, as mulheres, né? Também ontem foi o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, e aí a gente tem as pessoas com deficiência, o público LGBT que é mais e tal, que são públicos que a gente fala que são minorizados, né? Eles não são minoria em quantidade, mas em expressão e em voz, né? Vamos dizer assim. E aí, quando a gente estava falando sobre esse assunto, me veio a questão das mulheres que foram, na Idade Média e tal, condenadas ou queimadas ou tacadas no lago para ver se boiava ou se afundava e morria de qualquer jeito, né? Porque se boiasse, matavam depois, então morria de qualquer jeito. Então teve um grande extermínio, né? E aí eu estava eu tava rindo comigo mesma, porque eu falei, eu ia ser assassinada de diversas formas. Primeiro por causa da minha opção do meu cabelo, depois por causa das minhas ervas, dos meus cristais, de todas as formas que de alguma forma são facilitadores, na minha visão, né, para essa magia acontecer, né, e que, num olhar externo, pode ser feitiço e bruxaria, né? E aí eu sempre brinco com os meus filhos, depois que eu assisti Harry Potter, que eu com certeza eu sou bruxa, porque trouxa que eu não sou, né? Porque quem não assistiu Harry Potter ainda, ou você é bruxa ou você é trouxa, que é as pessoas que não são bruxas. Mas eu acho que a compreensão sobre esses termos nas religiões, né? Feitiço, magia, bruxaria e tal, ele tem uma influência muito grande como as pessoas lidam e no processo de preconceito e inclusão. Você também tem essa percepção? Muito. Eu percebo que existe uma falta de compreensão sobre o que realmente é. E existe muito uma concepção única da pessoa. É o modo como eu entendo isso. É a falta de conhecimento, ciclo de aprendizado. Eu acredito que falta muito ciclo de aprendizado para o ser humano, no geral, no tocante à espiritualidade, consciência, ocultismo. Existem muitas pessoas falando achismos, existem muitas pessoas falando aquilo que ouviram, repercutindo coisas que não têm certeza, Que não coisas que não vivenciaram. praticam, que não vivenciaram, e mesmo que não vivenciassem, tá? Porque eu acredito que esse ainda não é um ponto forte da coisa. Mas eu acredito que seja o fato de eu conheço a base, de onde veio isso. É o que está por trás. Então, quando me chega alguma coisa, principalmente nesse tocante de consciência, espiritualidade e tudo mais, magia, eu sempre questiono, qual que é a base? Você está me trazendo isso baseado no quê? Qual que é a estrutura que você tem por trás? Né? Porque a consciência, ela traz muito isso. Em contato com a inteligência espiritual, eu percebo
que tem muito... Tudo tem um porquê, gente. Nada acontece simplesmente porque Deus quis assim ou porque é assim, pronto, acabou. Não, tudo tem um porquê, tudo tem uma consequência, tudo tem um início, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Então é importante nós sabermos disso. E eu sempre trago esta coisa de que o que significa esta palavra? O que está por trás dela? O que ela quer dizer? Né? Lá atrás, quando a gente volta, sei lá, há 2000 anos, vamos pegar a idade de Cristo aí, né? 2021 anos, né? É o que falam. Então, 2021 anos atrás, quando falava-se magia, feitiço, a percepção, a concepção sobre isso era uma. Hoje é completamente diferente. Quando falava de espiritualidade, há 2000 anos atrás, é completamente diferente de hoje. Então, é importante nós entendermos isso, que naquela época, a consciência que as pessoas tinham sobre o entendimento da própria palavra era pequena. Hoje, ela é mais abrangente. Hoje, você pega um termo que é utilizado e você volta lá atrás, vamos pegar o termo, por exemplo, de Cristo. A própria palavra Cristo. Se você perguntar para muitas pessoas, para muitos cristãos, né? Fala assim, o que significa Cristo? A maioria não sabe. E como? A maioria, pelo menos, eu posso dizer que a maioria das pessoas que eu perguntei, eu vou melhorar isso, né? Porque eu não posso dizer por todos. Mas a maioria das pessoas com que eu perguntei, elas não sabem nem o que significa Cristo. Elas não sabem, o que é ser cristão? Você sabe o que é ser cristão? A pessoa fala assim, cristão é quem segue Cristo. Eu sigo Cristo. Então, mas não é isso. Porque a origem da palavra cristão, ela vem do judaísmo, ela vem do hebraico, e em hebraico significa Messias. E que significa que o significado da palavra Messias significa ungido. Então, o que significa Cristo? É o ser que foi ungido, o ser que foi batizado, o ser que foi com óleo, ele foi feito uma magia nele. Foi feito um feitiço. Feitiço. Né? Que foi feito. Então, ele recebeu um batizado, ele recebeu um feitiço. Um feitiço do quê? Dentro das palavras, do sentimento que aquela pessoa que estava fazendo colocou. Que isso é uma das coisas que as pessoas não entendem. Não, mas o padre está ali, ou o pastor, ou o sacerdote, não importa qual que é a religião que seja, tá? Não estou aqui julgando a posição delas. O ato daquela pessoa fazer qualquer tipo de ritual, ritual religioso, ele está sobre a egrégora, mas antes de estar sobre a egrégora, ele está sobre a energia dele. Ele está sobre a essência dele, sobre os paradigmas, padrões, crenças, hábitos, costumes. Ele está vivendo aquilo. Ele é o veículo, né, daquela magia. Então, na hora que ele está fazendo aquela magia, ou aquele feitiço, ele está fazendo como que é? Unção, né? Aquela unção, ele está fazendo o quê? Ele está colocando quais são as intenções dele. Aí é ciclo de propósito. Qual que é a intenção, qual é a expectativa, qual é o objetivo, qual é o propósito daquela pessoa que está fazendo aquilo. Independente do ciclo de propósito da religião. Da egrégora. Independente do ciclo de propósito, trazendo isso para o lado corporativo, o chefe ou o comandante ou o líder, ele está fazendo aquilo baseado na concepção dele sobre o que é certo e errado, sobre a experiência dele profissional, independente do que tem o ciclo de propósito da empresa. Então, sempre tem um mediador disso. Então, de acordo com o mediador, a energia é instaurada de um jeito. Entende? Ela vai seguir daquele jeito. Misturado com a energia da egrégora. Que aí, no caso, na empresa, é a egrégora do quê? Do ciclo de propósito da empresa. Da empresa. Então, está misturado, mas é uma egrégora. Né? Então, eu acredito que falta muito entendimento das pessoas em relação a isso. E aí, se pararmos para pensar, então, que Cristo, ele é uma tradução da palavra Messias, do hebraico, que significa, então, unção, ungido, então significa que todas as pessoas que um dia foram batizadas na vida são Cristo. Aí você fala isso para um cristão, o cara acha que é um... Cara, você tá louco, isso é uma blasfêmia. Como você pode dizer isso? Entende? Mas a palavra está dizendo isso. Porque se eu fui ungido, se eu fui batizado, eu estou em Cristo, então. E não importa em qual religião, ou qual seita, ou qual ordem que eu tenha feito isso. Porque a ordem é a energia dessa palavra, dessa referência.
Então, todos são ungidos. Se eu sou ungido, eu sou o Messias. Se eu sou Messias, eu sou Cristo. Então, logo, todos nós somos Cristo. Cristo. Aí você fala isso, você fala, meu, você tá maluco, né? Principalmente para o pessoal que acredita muito em Cristo como Salvador da vida, Da raça enfim, da humana. raça humana, isso para eles é uma blasfêmia, entende? Mas por quê? Porque falta o entendimento sobre a origem, a etimologia da palavra. Uhum. Entende? Claro que depois, né, se você pesquisar o que significa Cristo, você vai ver que tem as palavras, o que significa, e embaixo, a última opção está assim, né? Mas nos tempos modernos, para as religiões, Messias é considerado a pessoa que vai vir salvar o planeta, vai salvar a raça Um humana e tudo mais. Salvador. Entende? Então, eles já colocaram até um novo entendimento sobre esta palavra. Entende? Uhum. Ah, Então, sim, porque você tem a origem etimológica das palavras, mas elas vão adquirindo uma nova roupagem, né? significados ao longo do desenvolvimento das culturas, das traduções, etc., né? Mas Exatamente. eu vou voltar para esse ponto. Hoje a gente bagunçou a ordem das coisas, Tá né? Do tudo certo. desmistificando a espiritualidade, tá? Mas está tudo junto e misturado. Desculpa, falando sobre essa questão da egrégora empresa, né? Então, se você não, vamos deixar na descrição desse vídeo o significado da palavra egrégora, tá, Tá Matheus? bom? Mas eu acho que é um ponto bem interessante, até porque a gente falou sobre lei e justiça, e essa questão que, para ficar muito claro, né? Eu tenho os valores da empresa, eu tenho a identidade organizacional, né? Que normalmente é definido por um colegiado, né? Os executivos, a alta governança, áreas especializadas nisso, e isso vai ser desdobrado principalmente através da liderança, né? E assim, para ser manifestado um valor da organização, por exemplo, né? Então, a gente tem bons exemplos aqui. A gente falou de um exemplo que eu trouxe sobre liderança, né? E você trouxe do cara lá do segurança manifestando a justiça, sendo o fiel da aplicação da lei ali dentro da organização. Então, a gente pode dizer que dentro de uma estrutura, isso vai ser desdobrado em todos os níveis, a lei da organização. E acho que é um ponto para a gente reforçar aqui, são dois pontos que eu queria reforçar hoje, porque eu acho que a gente ainda pode pegar esse assunto e desdobrar muito mais, Ah. mas só para a gente ancorar esses dois que eu acho que são super legais, que são, primeiro, tem a energia da egrégora, e que cada pessoa vai ser um veículo para isso. E neste movimento, ela vai usar a sua própria magia, né? A sua própria essência, a sua própria experiência para desdobrar o que é a energia da egrégora, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa super legal da gente deixar para desdobrar Em um outro depois, chá, sim. num outro chá. E a outra questão que eu queria colocar... Gente, deu aquela sumida. Sumida. Faz parte. Sobre a clareza dessa egrégora, das leis dessa egrégora, né? Porque eu vejo assim muitas organizações que a gente fala, né? Ou é pelo amor ou pela dor. Eu acho que a dor a gente pode traduzir no caso de regras organizacionais sobre a falta de clareza, de transparência. Sim, muito. Né? Fazer as pessoas seguirem regras que elas não sabem absolutamente qual é a base, qual é o objetivo e tal, e que isso cria uma resistência nas pessoas, ou pode criar uma resistência, né? Porque também tem que ver a referência da pessoa, né? Se ela falar, eu vou seguir essa regra porque senão eu vou perder o meu emprego, e eu preciso pagar meus boletos, então, assim, ela vai seguir, mas ela não vai seguir de essência, ela vai Não vai ter seguir amor.
Não vai ter amor, ela Nem vai excelência. seguir pela dor da necessidade, É o aprisionamento. da Ela está enclausurada. mendiguez. Está enclausurada na mendiguez. E na Exatamente. mediocridade, porque, tipo, se eu perder isso aqui, eu não Ferrou. tenho mais nada que eu possa fazer. É. Então, isso é uma referência. E a outra referência que eu posso ter é de pessoas que não seguem a regra porque não tem clareza, então ela simplesmente não cria conexão com aquela regra que foi o seu exemplo. Então, eu acho que essa, assim, como um ponto importante para as corporações é o como ela está comunicando, que clareza que ela está dando sobre o sistema de normas interno dela. Né? Sim. Eu acredito, Memphis, que isso daria, com certeza, uns 2 chás, 3 3, chás. 4 chás em seguida. Né? Eu acho que eles teriam outro tema agora. Se a gente começar isso agora, daria mais 1 hora falando só disso. Não, eu só fiz para a gente... Para a gente fechar a a ideia. A fechar a ideia, para a Só para gente deixar deixar essa aberta, então, ideia. uma ideia, só para deixar uma ideia para um próximo, tá? Tá. Eu acredito que essa questão de trazer clareza sobre a lei, ela surge a partir de um ponto chamado governança. Este Perfeito, ponto de adoro. governança, ele existe sobre qual é o meu ciclo de propósito como indivíduo no princípio, na energia original da lei. Então, eu estou criando esta lei por qual razão? Eu como indivíduo. Depois, quais são os indivíduos que estão compactuados comigo? Quais os que não estão? Isso a gente pode analisar como governança até de Estado, de país, Em de qualquer planeta, corporação. qualquer coisa, qualquer corporação. Planeta. Né? Sensacional. Por quê? Porque qual é a minha intenção primeiro? Qual é o meu ciclo de propósito? Qual é a minha intenção, minha expectativa, meu objetivo, meu propósito em cima disso? Quais são as metas que eu vou então desenvolver para poder alcançar isso? É quem eu vou ter que manipular para poder estar ao meu lado, quem eu vou manipular para quem não esteja, enfim, quem eu vou eliminar, porque isso a gente vê isso no mundo acontecendo. Né? Então, não é a governança no estado de que, tipo, pô, eu estou fazendo o que é certo para o grupo, para o todo, mas sim para que eu possa ter um benefício próprio. Então, acredito que essa concepção, este conceito sobre eu buscar o que é melhor para mim dentro num conceito que seria grupal, já começa o erro, já começa o problema, entende? E que daria já um chá só falando disso. Você Você vários, está né? sendo de 10 horas. Exatamente, 10 horas. Depende da sua referência, como sempre. Então, eu penso muito nisso. E sempre que eu vou buscar qualquer tipo de informação que eu vou passar para as pessoas, eu sempre penso isso, sabe? Tipo, eu estou passando isso porque isso é a energia correta ou porque eu quero isso? E aí, quando eu percebo, não é porque eu quero isso, eu falo, não, calma aí. Então, deixa eu analisar se o que eu quero é um bem para todos. Entende? E se não for um bem para todos, eu paro, respiro fundo, eu falo qual que é real. E aí eu tenho um benefício, né, que eu adquiri, foi um direito, como que fala? Um direito conquistado, um direito adquirido. Quando eu estou dentro dessa energia e eu não consigo percebê-la, eu tenho interferência espiritual, consciencial. Aí tem os mestres que vêm e falam assim, ó, você está fazendo merda. Isso é uma percepção sua, não é a percepção do todo. Então, reflita sobre isso. Você falou, opa, então tá bom. E aí eu vou parar para refletir em cima daquilo, entende? Ah, mas você, sei lá, quantas milhares de pessoas para que tem, ou melhor, quantas pessoas no mundo, né? A cada quantas milhares de pessoas uma consegue ter esse acesso, entende? É direito de todos, entende? Para isso existe dedicação. Então, hoje você trabalha com compliance, não é isso? Isso. Quantos anos você estudou para isso? Estudei muitos. Muito. Bom, E eu ainda venho estuda, estudando né? até hoje. Tipo, Ainda estuda. 8 anos. Faz 8 anos que eu trabalho com compliance. Aí eu tive os meus 5 anos de faculdade de Direito. Então, Ok, então e nós estamos estudo falando todos em os 13 dias. anos. Não é isso? Então, durante 13 anos, você estudou sobre direito. Durante 15 anos, eu estudo sobre expansão da consciência. Entende? Então, assim, eu não posso hoje olhar para você e falar assim, eu tenho um direito adquirido sobre compliance. Não tenho, eu não estudei, eu não sei, entende?
Então, é isso, é essa percepção que eu quero que as pessoas entendam. Então, o direito adquirido não é porque eu sou especial, é porque eu estudei, eu me dediquei para isso. Assim como você se dedicou para o compliance, assim como cada pessoa estudou para aquilo que quer. E acabou. Uhum. Entende? Então, que direito que você quer na sua vida em si? Que é o que eu coloco para as pessoas. Às vezes as pessoas elas, utilizam este ponto, por exemplo, mas você tem essa possibilidade. Tá, se dedica que você vai ver, pô. Simples, entende? Então eu posso olhar para você agora e falar assim, Memphis, pô, mas você é fácil, né? Você é advogado. Aí você fala assim, pô, eu estudei. Entende? Vai lá estudar que você também pode ser. Acabou, entende? Então você não é um ser especial porque você é uma compliance. Entende? Eu não sou um ser especial porque eu trabalho com expansão da consciência e acesso a outras consciências. Na verdade, nós dois somos especiais, porque cada um trabalha com o que se dedicou. Acabou. Mas é muito louco porque nós não somos especiais pela nossa escolha. Nós somos especiais Exatamente. porque nós Porque nós existimos. somos. Acabou. Exatamente. Então o especial está além, está antes, né? Antes Sim, daquilo que eu escolhi ser ou daquilo que eu escolhi perfeito. me dedicar, enfim. Então essa é a percepção. E é isso aí. Já acabou? Acabou! Deu tempo? Acabou! Já deu. Acho que nós fizemos aí 1 hora, alguns minutinhos. Já deu 1h05 já. Ai, É isso aí. mas um Faz prazer, parte. Prazer Matheus. enorme pelo estar aqui, né? E gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, né? Se for Certeza. do seu coração. Acho que para mim foi um prazer, acho que para você também, Muito, Matheus, sempre. estar aqui de novo com você e até a próxima. Até a próxima. Grato por você existir, Memphis. Grato por todos vocês que estão aqui, por compartilhar da nossa experiência, da nossa vida. E lembrando sempre que a gente não está aqui tentando converter ninguém, nós não somos uma religião, nós não somos uma seita, nós somos apenas pessoas que falamos sobre expansão da consciência e mostrando que a expansão da consciência ela nos traz experiências muito prazerosas, né? Experiências de mais liberdade, de felicidade, de plenitude. E esse é o propósito da vida, né? Vivermos a liberdade, felicidade e plenitude como estado natural. E por quê? Porque Porque a a vida vida vale, vale muito. é isso aí, pessoal. Beijo, grato por vocês. Beijo.